Existe a suspeita de que o lendário megalodon possa ainda existir. Prepare-se para conhecer os avistamentos mais assustadores já registrados. Número 1. O mistério do Fosso das Marianas. O Fosso das Marianas, localizado no Oceano Pacífico Ocidental, é a parte mais profunda de todos os oceanos. Seu ponto mais baixo, o Challenger Deep, é ainda mais profundo do que a altura do Monte Everest. Mesmo com tamanha pressão e escuridão, algumas criaturas conseguem sobreviver lá. Mas justamente por essas condições extremas, pouquíssimo foi explorado e quase nada sabemos sobre os animais que habitam essa região. Um exemplo intrigante aconteceu quando um ROV, veículo operado remotamente, filmou uma criatura misteriosa, que muitos acreditam se parecer bastante com o lendário megalodon. O motivo? Nem todos os tubarões suportam as profundezas do Challenger Deep. Somente espécies como o tubarão da Groenlândia e o tubarão de 6 guelras conseguem, mas o que foi flagrado não era nenhum desses. O animal tinha pelo menos 18 metros de comprimento, um tamanho que nenhuma espécie conhecida atinge, exceto o próprio megalodon. Isso sim é coisa de pesadelo. Número 2. O enigma das profundezas. Mais de 80% de nossos oceanos ainda permanecem inexplorados. E isso é ainda mais assustador se pensarmos que até mesmo criaturas comuns raramente descem até o fundo. Para um tubarão, sobreviver em tais profundezas é praticamente impossível, com exceção do tubarão de 6 guelras. Foi justamente essa espécie que um ROV conseguiu flagrar por acidente. A cena é de arrepiar. O tubarão parece não ter fim, nadando sem pressa, como se fosse um dos maiores animais já vistos. Ele chegou a inspecionar o equipamento por alguns instantes, antes de desaparecer na escuridão. O tubarão de 6 guelras é capaz de resistir à pressão esmagadora das águas profundas, e se já conseguimos observar criaturas tão enormes nesses lugares quase desconhecidos, por que seria difícil acreditar que algo ainda mais monstruoso vive lá embaixo? Número 3. O gigante pacífico. Nunca pensei que diria isso, mas é um alívio saber que alguns tubarões não gostam de comer humanos. O tubarão frade é um exemplo. Ele pode pesar até 4 toneladas e atingir impressionantes 8 metros de comprimento. Para qualquer mergulhador desavisado, topar com sua boca gigantesca é um verdadeiro pesadelo. Por sorte, o tubarão frade é um filtrador. Sua alimentação se resume a pequenos peixes e plâncton. Ainda assim, o tamanho descomunal e a aparência intimidadora fazem qualquer um tremer. Afinal, continua sendo um tubarão, e é natural que a primeira reação seja fazer o sinal da cruz e torcer para que ele vá embora. Número 4. O enigma da boca gigante. Um mergulhador viveu um encontro surreal com uma criatura marinha colossal que se aproximou curiosa para analisá-lo. Ele manteve a calma, pois sabia estar diante de um dos tubarões mais raros do mundo, o Megamouth, conhecido por sua boca descomunal. Esse animal, que se alimenta filtrando água, abre a boca em uma proporção tão absurda que chega a ter a largura de uma cama de casal. A cena causa pânico em qualquer pessoa desavisada. O Megamouth pode crescer tanto quanto um ônibus, mas a parte mais intrigante é que ele existe há pelo menos um século, e só foi descoberto oficialmente em 1976. Ou seja, nadou livremente pelos mares durante séculos sem que tivéssemos ideia de sua presença. Isso levanta a pergunta: quantos predadores ainda desconhecemos? Número 5. Mistério em Queensland. Na costa de North Stradbroke Island, em Queensland, pescadores e banhistas relataram um achado assustador. Um enorme tubarão branco foi encontrado morto, mas com uma parte significativa de seu corpo arrancada por uma mordida ainda maior. O choque foi geral. Se o tubarão branco está no topo da cadeia alimentar dos oceanos, o que poderia tê-lo atacado? Orcas caçam tubarões, mas não costumam deixá-los nesse estado. Outras espécies de baleias ou tubarões também não têm tamanho para isso. Para piorar, pouco depois, uma baleia apareceu na mesma região, vítima de ataque semelhante. A conclusão inevitável é que algo imenso, faminto e invisível ronda aquelas águas. Número 6. O salto colossal. Os tubarões brancos são conhecidos por saltarem para fora da água em ataques espetaculares, mas nada poderia preparar a equipe do programa Shark Week para o que estava por vir. Eles decidiram atrair um tubarão com um selo de isca preso a um decoy na água, enquanto um dos membros da tripulação nadava nas proximidades. De repente, um tubarão emergiu em um salto impressionante, revelando todo o seu tamanho. Essa criatura tinha pelo menos 5,5 metros de comprimento
e era mais larga do que uma geladeira gigante. Só metade do corpo foi registrada, mas já bastava para entender que se tratava de um verdadeiro leviatã marinho. Não é qualquer dia que se vê um tubarão desse porte exibindo sua imponência em pleno ar. Número 7. O ancião da Groenlândia. Em uma das raras ocasiões em que um ROV registrou um encontro inesperado, uma sombra imensa surgiu das profundezas. Era um tubarão da Groenlândia, uma das espécies mais discretas e misteriosas do oceano. Esses animais vivem em águas profundas e frias, onde a presença humana é quase impossível. O indivíduo flagrado tinha provavelmente entre 6 e 7 metros, o equivalente a uma pista de boliche. O mais impressionante é sua longevidade. Alguns podem viver por mais de 400 anos, sendo considerados os vertebrados mais longevos da Terra. Se um simples exemplar já nos surpreende pelo tamanho e idade, imagine os segredos que ainda se escondem em mares pouco explorados. Número 8. A gigante chamada Deep Blue, nas águas do Havaí, surgiu uma visitante de proporções históricas. Deep Blue, a maior fêmea de tubarão branco já registrada. Estima-se que tenha pelo menos 50 anos e cerca de 6 metros de comprimento, além de estar prenha. O tamanho dessa tubarona equivale a um prédio de 2 andares. Ela foi avistada pela primeira vez no México e se tornou uma espécie de celebridade entre os entusiastas marinhos. Mas sua dimensão impressionante levanta uma dúvida científica. Será que o aumento da população de tubarões brancos teria colaborado para o desaparecimento do megalodon? Muitos especialistas se questionam se Deep Blue é uma pista de que essas criaturas ainda carregam em si a herança de monstros muito maiores que já dominaram os mares. Número 9. O sobrevivente chamado Slash. Entre os tubarões brancos mais temidos do mundo está Slash, batizado assim porque escapou de uma captura de pescadores e até hoje exibe as cicatrizes do confronto. Esse gigante chega a medir 18 pés, mais de 5,5 metros, e carrega uma reputação de brutamontes dos mares. Slash ficou famoso por se aproximar de barcos, dar cabeçadas em embarcações e aterrorizar mergulhadores. Alguns especialistas acreditam que ele guarda lembranças traumáticas de quando foi fisgado e, por isso, ataca sem hesitar. Ainda assim, exploradores submarinos se aventuram em sua região, deixando iscas para estudá-lo à distância. Mas a pergunta é inevitável. Se um tubarão branco desse tamanho e temperamento já assusta, como teria sido viver em um tempo em que predadores como o megalodon cruzavam os oceanos? Número 10. O ataque misterioso na África do Sul. No ano de 2013, uma embarcação de pesca em alto mar na África do Sul viveu um dos episódios mais intrigantes já relatados nos oceanos. Era fim de tarde, e a tripulação, empolgada com a pescaria do dia, preparava-se para recolher as redes quando algo colossal atingiu o barco com força. O impacto foi tão repentino que ninguém teve tempo de reagir. A embarcação virou completamente, atirando os tripulantes para a água em segundos. O mais assustador é que todo o ocorrido ficou registrado por uma câmera presa ao convés. As imagens mostram o momento em que a noite caía, o mar calmo, e de repente a embarcação é sacudida violentamente. Depois, silêncio absoluto. Quando autoridades foram investigar, não encontraram destroços, nem explicações plausíveis. Alguns afirmaram que poderia ter sido um tubarão branco, mas especialistas rapidamente descartaram a hipótese. Nem mesmo o maior tubarão branco ou uma baleia inteira teriam força suficiente para virar o barco de uma vez. Outros chegaram a sugerir que poderia ter sido uma orca, mas novamente, o modo de ataque não se encaixava com o comportamento conhecido desses animais. Para os que acreditam em monstros marinhos, o evento é até hoje uma das provas mais fortes de que o megalodon talvez ainda esteja por aí. Número 11. O gigante azul dos mares. Poucas coisas no planeta conseguem transmitir a sensação de pequenez tão bem quanto estar diante de uma baleia azul. Esse animal é simplesmente o maior ser vivo que já existiu na Terra, ultrapassando em tamanho até os maiores dinossauros. Um adulto pode medir entre 27 e 30 metros, rivalizando em comprimento com um avião Boeing 737. Só para ter uma ideia, o coração de uma baleia azul pode pesar quase 200 quilos, o equivalente a um carro pequeno, e sua língua sozinha chega a ter o peso de um elefante inteiro. Quando nada calmamente no oceano, o animal faz tudo ao redor parecer minúsculo e, apesar de seu tamanho descomunal, alimenta-se basicamente de krill, pequenos crustáceos que devora aos bilhões em cada temporada. Entre elas, a baleia azul antártica é a campeã de tamanho.
podendo ultrapassar 100 pés de comprimento, mais de 30 metros. Pensar que uma criatura dessas compartilha o mesmo oceano conosco já é impressionante. Agora imagine se em algum momento tivesse cruzado o caminho com o Megalodon. Um encontro entre os dois maiores titãs dos mares da história seria uma cena tão grandiosa quanto aterrorizante. Número 12. A Medusa Colossal. Quando se fala em gigantes marinhos, a maioria pensa em baleias ou tubarões. Mas existe uma água-viva capaz de rivalizar em imponência com muitos desses predadores. A água-viva juba de leão. Já em sua fase juvenil, é maior que a maioria dos seres humanos. Quando adulta, porém, seus tentáculos podem alcançar mais de 30 metros de comprimento, superando até mesmo o corpo de uma baleia azul. Visualizar essa criatura em movimento é como assistir a um fantasma marinho. Seus tentáculos se espalham como fios intermináveis, capazes de paralisar presas com um veneno extremamente poderoso. Apesar de viverem pouco tempo, essas águas-vivas são prova de que o oceano abriga organismos capazes de crescer além do que nossa imaginação considera possível. Agora pense nisso em termos históricos. Se o Megalodon viveu nos mesmos mares, é bem possível que tenha cruzado com medusas gigantes como essa. E talvez a única razão de tais criaturas terem sobrevivido fosse sua arma natural. Um ferrão letal capaz de afastar até o maior predador já registrado na Terra. Número 13. O Kraken em Bondi Beach. Na famosa Bondi Beach, na Austrália, banhistas tiveram um choque que parecia saído diretamente da mitologia. Logo ao amanhecer, um enorme corpo surgiu encalhado na areia. O animal, com características semelhantes a uma lula ou polvo, lembrava o lendário Kraken, monstro marinho descrito em lendas antigas como responsável por afundar navios inteiros. Rapidamente, homens vestidos com roupas de proteção chegaram ao local e isolaram a área, o que só aumentou as especulações. Alguns presentes acreditaram ser uma fraude elaborada, talvez uma montagem ou peça cenográfica, mas outros lembraram que lulas colossais realmente existem e já foram encontradas medindo mais de 13 metros. Ainda que ninguém tenha conseguido confirmar se o que apareceu em Bondi era um kraken ou apenas um animal comum em estado avançado de decomposição, o episódio reacendeu a crença de que lendas podem ter sido inspiradas em encontros reais com monstros marinhos. Mesmo que fosse apenas um engano, a cena impressionou e deixou no ar uma pergunta desconfortável. E se o kraken realmente existir? Número 14. O monstro do lago Ness. Turistas na Irlanda garantem ter registrado imagens do lendário monstro do lago Ness, talvez a criatura mais famosa da criptozoologia mundial. O vídeo mostra algo emergindo das águas e deslizando rapidamente em direção oposta, com velocidade comparável à de um hipopótamo correndo. O animal parecia ter um corpo comprido e flexível, que se movia em ondulações, lembrando o deslocamento de uma serpente ou enguia gigante. A aparência era tão única que não correspondia a nenhum animal marinho conhecido, pelo menos não em tamanho tão descomunal. Embora críticos apontem que a filmagem pode ter sido forjada, a repercussão foi enorme. Isso porque durante décadas relatos semelhantes surgiram na Escócia e também em lagos da Irlanda. A cada nova prova, cresce a sensação de que talvez a lenda nunca tenha sido apenas um conto popular. O Lago Ness continua a alimentar o mistério e, de tempos em tempos, traz de volta o arrepio da dúvida. E se algo realmente vive lá embaixo? Número 15. O enigma do Ningen. 17 anos atrás, um vídeo publicado anonimamente na internet mostrou uma cena perturbadora nas águas geladas da Antártida. A gravação exibia uma criatura branca, gigantesca, com corpo alongado e membros semelhantes aos de um humano. Seu rosto, por incrível que pareça, tinha traços que lembravam uma expressão humana, o que tornava a cena ainda mais surreal. Esse ser misterioso foi rapidamente associado ao Ningen, uma lenda japonesa que descreve uma criatura marinha humanoide, com 20 a 30 metros de comprimento, pele clara e comportamento quase fantasmagórico. Relatos de pescadores e tripulações de pesquisa já mencionavam encontros com algo parecido, mas nunca haviam sido levados a sério até então. Desde a divulgação desse vídeo, não surgiram novas provas concretas, apenas testemunhos transmitidos de boca em boca. Isso só aumentou a aura de mistério, pois reforça a sensação de que o Ningen pode ser real, mas extremamente raro. E, considerando o quanto ainda ignoramos sobre os oceanos, talvez a existência dessa criatura não seja tão improvável quanto parece à primeira vista. Número 16. O balé gelado das orcas.
No norte da Noruega, um caiaque solitário viveu uma experiência inesquecível. Perto dele, emergiu um macho de orca gigantesco, que subiu à superfície para respirar. Esses predadores, conhecidos como baleias assassinas, são os maiores da família dos golfinhos e podem atingir até 8,5 metros de comprimento, pesando várias toneladas. Apesar da fama, ataques a humanos são raríssimos na natureza. No entanto, ver um animal desse tamanho a poucos metros de distância é suficiente para gelar o sangue do mais corajoso aventureiro. Orcas têm força e inteligência para caçar praticamente qualquer presa, inclusive tubarões. Se quisessem, poderiam atacar pessoas, mas o fato de não o fazerem é quase mais inquietante do que reconfortante. Número 17. O som do bloop. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos registrou um som misterioso. Foi um ruído extremamente grave e potente, captado por estações a mais de 5.000 quilômetros de distância. Inicialmente acreditou-se que viesse de uma baleia, mas logo se descartou essa hipótese. O padrão não correspondia a nenhum animal conhecido. O som foi batizado de bloop e especula-se que possa ter vindo de uma criatura gigantesca, até maior que o megalodon. O mais estranho é que desde então só foi ouvido algumas vezes e nunca houve um corpo para associar ao barulho. Será que ainda existe um colosso marinho escondido nas profundezas? Número 18. A Batalha Invisível. Imagine tentar filmar uma baleia dando um salto espetacular fora da água e acabar registrando algo completamente diferente. Foi o que aconteceu com uma equipe que gravava em alto mar. Enquanto a baleia emergia, uma sombra colossal apareceu e a puxou de volta para o oceano em questão de segundos. Biólogos duvidaram de que tivesse sido uma orca, já que esses animais costumam atacar em grupo e de forma coordenada, e não de maneira tão rápida e isolada. Então, o que poderia ser? Até hoje ninguém sabe. Mas muitos acreditam que foi um raro encontro com o megalodon, uma aparição que nunca mais voltou a acontecer, mas que permanece entre os maiores mistérios do mar. Número 19. O gigante brasileiro. Em 2013, durante uma patrulha de rotina, a Guarda Costeira do Brasil registrou algo que deixou todos de queixo caído. As imagens mostravam uma sombra enorme que lembrava um tubarão, mas tinha proporções que ninguém esperava. Estima-se que o animal tivesse mais de 18 metros de comprimento. Muitos tentaram explicar como sendo um tubarão da Groenlândia, mas essa espécie não sobreviveria em águas tropicais. Para os que acreditam em monstros marinhos, tratava-se de um verdadeiro avistamento do megalodon. Assim, histórias antigas de pescadores brasileiros que falavam de criaturas descomunais ganharam força novamente. Número 20. O suposto encalhe do megalodon. Um vídeo viralizou mostrando um tubarão gigantesco encalhado em uma praia. Testemunhas afirmaram que o animal tinha mais de 20 metros, algo que só poderia ser atribuído ao megalodon. A gravação naturalmente dividiu opiniões. Muitos disseram que a cena parecia artificial. Outros acreditaram que o governo teria recolhido o corpo às pressas para estudos secretos, evitando divulgar a descoberta. A possibilidade de uma fraude é grande, mas a dúvida permanece. E se realmente tivéssemos encontrado um exemplar vivo ou morto de um dos maiores predadores da história? Número 21. O veterano das batalhas. Nas proximidades das Ilhas Netuno, mergulhadores tiveram um encontro marcante com um tubarão branco imenso e cheio de cicatrizes. O animal, que já vinha assustando pescadores e barcos havia semanas, finalmente foi filmado de perto durante uma expedição. O corpo dele mostrava sinais claros de confrontos antigos, cortes profundos, marcas enormes e feridas que pareciam ter sido causadas por algo muito maior do que hélices de navio ou armas humanas. Especialistas acreditam que o tubarão poderia ter enfrentado caçadores, mas também levantaram a hipótese de um duelo com outro predador colossal. Seja qual for a origem, esse guerreiro dos mares continua nadando por aí, um sobrevivente que carrega no corpo a história de décadas de batalhas. Número 22. As ondas enigmáticas da Antártida. Em 2016, imagens do Google Earth revelaram uma silhueta gigantesca deslizando sob as águas do Oceano Antártico. O registro mostrava um rastro medindo cerca de 30 metros, o que imediatamente chamou a atenção de cientistas e curiosos. Se apenas duas criaturas conhecidas chegam a esse tamanho, a baleia azul e o megalodon, a polêmica estava lançada. Alguns tentaram simplificar dizendo que era apenas uma baleia,
mas biólogos marinhos descartaram a hipótese. A explicação mais intrigante, apoiada por alguns pesquisadores, é a de que o lendário megalodon ainda poderia existir escondido em regiões remotas. Número 23. O gigante dócil imagine estar em um barco e, de repente, ver surgir das águas um tubarão do tamanho de um avião. Não é exagero. O tubarão-baleia pode alcançar mais de 30 metros de comprimento, rivalizando com aeronaves comerciais. Apesar do tamanho assustador, trata-se de um dos animais mais pacíficos do oceano, alimentando-se apenas de plâncton e pequenos peixes. Ainda assim, a simples visão de uma boca que parece engolir o mar é suficiente para deixar qualquer um nervoso. O tubarão-baleia é a prova viva de que criaturas imensas ainda habitam nossos mares e que não é tão impossível imaginar monstros ainda maiores escondidos nas profundezas. Número 24. A saga de Rose. Em 1997, um tubarão branco chamado Rose foi capturado e preservado em um parque de vida selvagem na Austrália. Por anos, seu corpo ficou exposto em um tanque com formaldeído, até que o local foi fechado e o animal esquecido. Rose permaneceu lá por mais de uma década intacta, até ser redescoberta em 2012. A história dela gerou debates sobre a crueldade humana, mas também trouxe reflexões. Se conseguimos capturar e manter um tubarão desse porte, será que já não fizemos o mesmo com criaturas ainda maiores no passado? Talvez até com descendentes do megalodon? Número 25. A arraia descomunal. Durante um mergulho, um grupo de exploradores filmou uma arraia-manta que parecia maior do que um carro. À primeira vista, acharam que fosse apenas uma arraia comum, mas a comparação com um tubarão ao lado mostrou a escala real. A arraia ultrapassava 8 metros de envergadura. As mantas podem chegar a 9 metros e pesar mais de 2 toneladas, com nadadeiras que lembram asas abertas. Quando vistas de frente, parecem criaturas extraterrestres voando dentro da água. Encontrar uma dessas já é impressionante, mas pensar em exemplares ainda maiores que possam existir em regiões não exploradas deixa qualquer um boquiaberto. Número 26. O Enigma de Corfu. Na ilha grega de Corfu, moradores contam há gerações sobre o avistamento de uma criatura marinha misteriosa. Alguns dizem que parecia uma serpente gigante, outros a compararam com uma lula descomunal deslizando sob as ondas. Apesar de não haver registros científicos, as histórias continuam vivas, alimentando a curiosidade popular. Essas lendas lembram o fascínio humano por monstros marinhos ao longo dos séculos e se conectam com o mesmo imaginário que envolve o megalodon, a ideia de que o oceano guarda segredos muito além do que conhecemos. E assim chegamos ao fim da lista de encontros e mistérios marinhos que nos fazem questionar se o megalodon realmente desapareceu. Entre tubarões descomunais, baleias colossais, lendas antigas e sons inexplicáveis, fica claro que sabemos muito pouco sobre os oceanos. A cada descoberta, percebemos que o mar é um lugar de surpresas infinitas, onde gigantes ainda nadam e segredos permanecem ocultos. Quem sabe o que ainda espera por nós nas profundezas? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!